Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, bora para mais uma videoaula? Bom galera, na nossa última aula, nós vimos vetores, como trabalhar com vetores, e aí agora nós vamos aplicar vetores aí nas grandezas físicas, ok? Então agora nós vamos entrar na cinemática vetorial. Vamos lá? Bom, vamos introduzir aí o movimento curvilíneo. Bom, imagine que nós temos um inseto, uma abelhinha aí, e essa abelhinha ela vai voar dessa posição inicial até uma posição final com a seguinte trajetória. Uma trajetória curva, vocês podem ver. E a primeira coisa que precisamos definir aqui é que a velocidade dessa abelha, ela sempre é tangente à trajetória. Professor, que parada é essa? Ser tangente à trajetória? Tangente é quando a gente está apertado, bate no banheiro e aí eles gritam tangente? Não, senhores, tangente é uma reta que toca no único ponto. Por exemplo, aqui no ponto a velocidade dessa abelha tem o seguinte direção e sentido, olha só, tangente à trajetória no ponto A, tá vendo aqui? Ela toca apenas num pontinho aqui da trajetória. Esse é o vetor velocidade, E no ponto B, professor, olha a velocidade tangente à trajetória, tá vendo? Aqui no ponto C, tangente, D e E, velocidade aí sempre tangente à trajetória, beleza? Bom, vocês podem observar que em todos os pontos aqui, da trajetória, a direção da velocidade está sendo alterada, E quem altera velocidade, nós vimos que se chama aceleração. Agora, como a direção apenas da velocidade está sendo alterada, existe uma aceleração responsável por alterar apenas a direção da velocidade. Essa aceleração ela se chama centrípeta. E nós vamos representar essa aceleração por A subscrito C. Tá vendo? É um vetor, uma grandeza vetorial. E vamos ver aqui as características da aceleração centrípeta. Primeiro, ela aponta para o centro de curvatura. O que é isso, professor? Centro de curvatura. Bom, por exemplo, imagina aqui no ponto A, se a gente prolongar a curvatura aqui, fazendo uma circunferência, O centro dessa circunferência é mais ou menos aqui, Então, a aceleração centrípeta ela tem que apontar para ali. Ela altera apenas a direção da velocidade, galera. A aceleração centrípeta ela não altera o módulo da velocidade, o valor. Então, toda vez que alguma coisa fizer algum tipo de curva, tem que ter aceleração centrípeta, porque é ela que vai mudar a direção da velocidade. Ok? Ela não altera o módulo da velocidade. Voltou aqui, acentinho aqui, módulo da velocidade, como falei anteriormente, tá? E como vamos calcular aí o módulo da aceleração centrípeta? Ele é dado por V2 sobre R. Quem é o V? É o módulo da velocidade. Quem é o R? É o raio de curvatura, Por exemplo, aqui quando eu prolonguei a circunferência no ponto A, o raio aqui da circunferência é esse cara aqui, o Rzão, ok? Então, pelas definições, vamos aplicar aqui nos pontos A, B, C, D e E a aceleração centrípeta. Vamos representá-la. Você pode ver aí no ponto A, apontando para o centro, Ponto B, aqui, apontando para o centro de curvatura. O ponto D e E. Agora, aí no ponto C, como vai ficar a aceleração centrípeta? Para onde é o centro de curvatura? Bom, como no ponto C, ele ainda não está fazendo curva, nesse pedaço aqui, então nós não vamos ter aceleração centrípeta, porque ela não está fazendo curva, não está mudando a direção da velocidade ali, em uma parte ali próxima, do ponto C, ok? Pelas definições de velocidade,
que ela é sempre tangente à trajetória, e pela definição de aceleração centrípeta, que sempre aponta para o centro de curvatura, logo as duas grandezas vetoriais sempre serão o quê? Perpendiculares. Né? A velocidade sempre vai ser perpendicular à aceleração centrípeta, e é por isso que ela nunca altera, né, o módulo da velocidade, apenas a direção da velocidade. Beleza? Olha só, aqui nós temos representado, né, a Lua movendo ao redor da Terra. Apesar da trajetória da Lua não ser uma circunferência perfeita, né, porque é uma elipse, tá? Mas é bem próximo de ser uma circunferência. Então vamos fazer essa aproximação aí e tratar como se fosse, tá? E outra coisa, né, o módulo da velocidade da Lua também não é constante, mas é bem próximo de ser constante, tá? Então vamos fazer uma aproximação aí, vamos tratar essa situação como um movimento circular uniforme, né? Uniforme significa que o módulo da velocidade ele é constante e aqui com uma trajetória circular, beleza? Então está aqui representado o vetor velocidade, sempre tangente à trajetória, e aceleração centrípeta de verde aqui, né? Sempre apontando para o centro de curvatura. Bom, senhores, para a gente escrever esse movimento, né, nós vamos precisar introduzir algumas grandezas novas, como o período, que nós vamos representar por T, tá? T maiúsculo, e o período, por definição, é o tempo para repetir um ciclo, ok? Então, tudo que se repete, tudo que é periódico, né, esse tempo para repetição é o que nós chamamos de período. E a unidade aqui de período vai ser qual? A unidade de tempo do Sistema Internacional, que é segundo, ok? Exatamente o contrário de período é o que chamamos de frequência, que vamos representar por F minúsculo. Tá? Frequência é o número de ciclos por segundo. Aqui, né, no período, a gente está fixando um ciclo e observando o tempo. Né? Na frequência, nós estamos fixando o tempo e olhando, observando aí quantas vezes, né, o ciclo se repete. Tá? E a unidade de frequência é o inverso do segundo, né, que seria os ciclos por segundo, que a gente chama de hertz. Ok? Então, por exemplo, as nossas lâmpadas, elas piscam, menos as incandescentes, né? Elas piscam 60 vezes por segundo. A cada segundo, né, ela apaga e acende 60 vezes. Tá? Isso é muito rápido, a gente nem consegue perceber. Mas se você filmar aí com o seu celular em câmera lenta, você vai ver que ela vai piscar, né, a lâmpada aí da sua casa. Tá? Então, dizemos que a frequência dela é 60 Hz, né? Ela pisca 60 vezes por segundo. Então, o contrário, né, o período seria a cada vez que ela apaga e acende, leva quanto tempo para isso acontecer? Né? Então, é exatamente o contrário da frequência. Tá? E por essas grandezas serem inversas, aí, né, uma inversa da outra, a relação matemática entre elas é essa. Né? A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, se a lâmpada ela pisca 60 vezes por segundo, você descobrir quanto tempo leva para ela piscar uma vez, basta você fazer 1 dividido por 60. Beleza. Olha só, aqui no movimento circular, nós temos dois tipos de velocidade. Tá? A velocidade que chamamos de linear, tá? Vamos representar por V, e a velocidade angular, que nós vamos representar por uma letra grega, o ômega minúsculo. Tá? Bom, a velocidade linear ela é aquela que nós já usávamos aí na cinemática, tá? Que é a distância por tempo. Então, por exemplo, imagina que nós temos uma pedrinha presa num barbante girando aí, tá? Se essa pedrinha ela vai do ponto A até o ponto B, essa trajetória aí curva, né, circular, ela vai percorrer uma certa distância D. Se a gente pegar essa distância e dividir pelo tempo que ela levou para ir de A até B,
nós vamos encontrar a velocidade linear, né? Porque velocidade é distância por tempo, como a gente tinha estudado, tá? Então, velocidade é a distância por tempo. Agora, é conveniente aqui no movimento circular, né, a gente aplicar a essa equação uma volta completa, tá? Porque como o módulo da velocidade não altera, né, no movimento circular uniforme, o módulo da velocidade que ele desenvolve de A até B é o mesmo que ele vai desenvolver de A até A novamente, né? Uma volta, qual vai ser a distância percorrida? Vai ser o perímetro da circunferência, né? E perímetro de circunferência é dado por 2πr, né? O R é o raio aqui, né? Da circunferência, ok? Bom, dividido pelo tempo para dar uma volta, né? Mas a gente chamou o tempo para dar uma volta de período, representado por T maiúsculo. Então, no movimento circular uniforme, para a gente encontrar, né, a velocidade linear, nós vamos fazer 2πr dividido por t, ok? Já a velocidade angular, ômega, né, ao invés de a gente pegar a distância percorrida, nós vamos pegar o ângulo que ela varreu de A para B. Então, velocidade angular vai ser o θ aqui, né, o ângulo, dividido pelo tempo, para varrer esse ângulo. Okay? Então, ó, definição, velocidade angular é θ dividido por t. Mas, como fizemos, né, na velocidade linear, a gente pode aplicar essa equação aí para uma volta completa. Então, uma volta, qual vai ser o ângulo aqui, né, para uma volta? Eu sei que os senhores vão pensar em 360 graus, professor. Mas aqui não é conveniente a gente usar grau, tá? Nós vamos usar uma outra unidade para ângulo, que é chamada de radianos. É muito simples, senhores, olha só. Vocês precisam saber que π radianos é 180 graus. Tá? Então, meia volta é π radianos, é o ângulo. Para uma volta completa, vai ser 2π radianos. Professor, e 30 graus, professor? Não basta fazer aí uma regrinha de 3, né? 30 graus vai ser π sobre 6 radianos, ok? Então, aplicando aqui, né, o ângulo para uma volta, ele vai ser o quê? 2π radianos, né? Dividido pelo tempo para dar uma volta, que nós chamamos de período, ok? E a relação entre essas grandezas, entre a velocidade linear e a angular, é simples perceber, né? Olha só. Se a velocidade angular ela é 2π sobre t, e aqui, olha só, nós temos 2π sobre t. Então, isso aqui é ômega, né? Então, V é igual a ômega vezes o raio. Essa é a relação matemática entre essas velocidades, ok? Então, olha só, vamos ver situações aqui para a gente aprender a relacionar, comparar, né, as velocidades lineares e angulares aí, de pontos diferentes no movimento circular uniforme. Aqui nós temos, né, uma roda gigante aí que descreve um movimento circular uniforme. Né? Vamos chamar o arco dela aqui, onde os bancos ficam presos, de anel. Tá? Então aí está o anel. E aqui no centro dela, né, nós temos um disco que fica girando. Está vendo ali o disco? Né? Bom, como fica a relação, então, entre as velocidades lineares e angulares do anel e do disco aí dessa roda gigante? Vamos ver? Observe, olha só. O anel, ele percorre uma distância muito maior do que o disco a uma volta, não é mesmo? Como o raio do anel é maior, né, o perímetro dele vai ser bem maior do que o disco. Mas eles dão uma volta completa no mesmo tempo. Logo, para isso acontecer, é necessário que a velocidade do anel seja maior do que a velocidade do disco, ok? Já a angular, galera, a velocidade angular deles, né, do anel e do disco, elas são iguais. Porque quando um dá uma volta, o outro também dá uma volta completa, tá? E o ângulo para dar uma volta não depende do raio, né? O ângulo é 360 graus ou 2π radianos, beleza?
Uma outra situação aqui, né, que a gente chama de acoplamento aí de polias, né? Nós temos aqui duas polias que são acopladas por uma correia, tá? A polia A e a polia B, ou roldanas aí, do jeito que vocês preferirem, tá bom? Bom, nessa situação, galera, quem transmite o movimento é a correia, né? Logo, as polias elas têm que ter a mesma velocidade da correia, né? Porque se a correia andar, vamos supor, 1 centímetro em 1 segundo, né? As polias também terão que percorrer 1 centímetro por segundo, tá? Agora, como o raio da B é menor do que o raio da A, quando a polia A der uma volta completa, a B ela vai dar mais que uma volta. Portanto, o ângulo dela vai ser maior, né? No mesmo tempo. A velocidade angular da B ela é uma velocidade angular maior do que a da A. Ok? Então, a velocidade linear é igual e a velocidade angular da A ela é menor do que a da B, né? Ou B maior que A. Okay? E uma situação para vocês perceberem isso, olha só. Enquanto a polia maior dá uma volta, a menor vai dar bem mais do que uma volta, mas as velocidades lineares delas são iguais, pois elas são transmitidas, né, aqui pela correia, né? Isso para se não tiver deslizamento, tá bom? Não pode ter deslizamento para as velocidades serem iguais às lineares, mas as angulares são diferentes. Aqui, senhores, uma outra situação que a gente chama de acoplamento de engrenagens, né? Nós temos aqui duas engrenagens, A e B, e as velocidades delas lineares elas têm que ser iguais em módulo, né? Porque a distância que um dente percorre de uma engrenagem tem que ser a mesma distância que o outro percorre no mesmo tempo, tá? Agora, a angular da B ela é bem maior do que a da A, né? Porque a A, quando dá uma volta, a B dá mais do que uma volta. Então, a velocidade angular da B ela é maior do que a da A, ok? Então, foi isso, pessoal. Beijo para vocês e até a próxima videoaula.